Boa tarde. Eu vou falar sobre o certo e errado na avaliação do autismo, ou se você tem uma clínica e pode ser que aí na sua clínica apareça alguma criança com suspeita ou sinal de risco para autismo. Certo e errado. Vou começar pelo errado. É preciso entender o que é esse errado no fazer, no local, no manejo, para depois a gente pensar o certo. Eu sou Roberta, sou psicóloga. Nesse canal aqui no Instagram, no nosso YouTube, você fica sabendo tudo sobre avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA. Nós temos também uma clínica especializada em avaliação de desenvolvimento e avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA aqui em São Paulo. Bom, quando pensamos então em certo e errado, apesar do tema aí da nossa aula, da nossa live de hoje ser certo e errado, só falando errado vocês já vão começar a pensar no certo. A gente está falando de crianças com suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico. Isso porque essas crianças ainda não teriam um diagnóstico. Essas crianças estariam no consultório, no nosso consultório, meu, de vocês, buscando uma avaliação específica de autismo, de desenvolvimento, com essa demanda dos pais, olha, tô em dúvida, acho que meu filho pode estar no espectro, ele tem esse sinal, ou não, esse pai pode não mencionar nada relacionado ao autismo, vir por uma birra mais forte, uma criança com mais dificuldade em se regular, uma criança pequena, questões de comportamento repetitivo, dificuldade com transição, inflexibilidade, ele caminha na ponta dos pés, está fazendo um movimento diferente com a mão. Essa família pode não mencionar nada específico, mas pode vir por questões comportamentais. Ou pode ser no caso de uma fono, com uma questão de fala, um atraso importante, e essa família também menciona algumas questões comportamentais, mas apesar do pedido para as questões de atraso de fala, essa fono obviamente também vai olhar para as questões comportamentais. Estamos então frente a uma possível criança com dificuldade de interação recíproca. Estamos com uma criança que não vai poder ser avaliada da maneira que avaliamos as crianças com desenvolvimento típico. Pois se ela não fala, ou se ela fala, mas não troca ou não interage como uma criança com desenvolvimento típico que pode estar aí no seu consultório por uma questão de uma questão fonoaudiológica mais típica da idade, ou psicológica, por exemplo, os pais vão se mudar, ela vai mudar de escola, tá com dificuldade de sono, no desfraude, uma coisa mais típica. Essa criança, ela possivelmente não vai engajar com você da maneira que você está acostumada com as outras crianças. Talvez ela pode não se interessar pelos brinquedos, pode ser que ela não queira entrar na sua sala ao seu convite, pode ser que ela não queira ficar sem a mãe, ou pode ser que ela entre sem a mãe tranquilamente. Quando eu penso no que é errado, não há um julgamento de valor de quem é que faz melhor essa avaliação, mas é em como realizar essa avaliação da melhor forma possível para o que uma pessoa que possivelmente está no espectro precisa para se sentir bem, para se sentir à vontade, para conseguir ter a melhor interação possível nesta avaliação e poder ali demonstrar todas as suas habilidades. E é assim a gente conseguir rastrear todo o seu desenvolvimento e conseguir fazer uma boa avaliação. E não mandar aquelas
famosas cartinhas para o neurologista ou para o psiquiatra de que a criança não é testável, né? Por favor, doutor, avalie aí o senhor sozinho, porque eu não consegui executar meus protocolos que estou acostumada, porque a criança fez muita birra, né? Porque tem aqueles profissionais que mandam essas cartinhas para os médicos, né? Criança não testável, ou pede para o pai entrar na sala. Então vamos começar por alguns errados. Pedir para o pai entrar na sala para controlar o comportamento da criança, porque a criança não está fazendo aquilo que ela está pedindo. Começa por um errado, que é o pai já não está na sala. Errado. Começa pelo segundo errado, que é apontar que o fato da criança não estar engajando é um problema para a sua avaliação e não algo para a sua observação, ou ainda algo que ela poderia ter antecipado. Entende? Antecipado em que sentido? Como que foi a interação inicial dessa profissional, dessa pessoa com essa criança? Será que essa profissional tomou alguns cuidados? Por exemplo, errado, falar muito alto. Errado, forçar uma interação com a criança. Eu colocaria aí todas as crianças da clínica, mas especialmente as crianças com suspeita de TEA. Dá um abraço na tia, dá um beijo na tia, né? Mas dá um beijo na tia, dá um abraço na tia, vem conhecer minha sala. Às vezes isso parte dos pais. Os pais, às vezes, muito ansiosos, querem mostrar as habilidades da criança. Querem mostrar que ela dá um beijinho, querem mostrar que ela é afetiva, carinhosa, que ela responde, que ela olha. E aí chegam à clínica muito ansiosos, dando várias instruções para a criança, e a criança vai murchando assim, isso quando não explode. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, e agora só pensando no errado, né? A gente tem que pensar no certo, e a gente vai pensar no certo depois que a gente entender tudo o que pode dar ruim numa avaliação e pode fazer com que a sua avaliação seja frustrada, você fique frustrada, você fique aí inúmeras sessões para conseguir tirar 5 minutinhos de avaliação fidedigna aí. Ficou uma hora com a criança, 5 minutinhos só você conseguiu ali avaliar alguma coisa, porque já desde a entrada dessa criança não foi legal. Você tá lá toda perfumada, a sua clínica, aquela clínica que tem aquele... Eu tenho enxaqueca, gente. Aqueles cheirinhos dão uma dor de cabeça em mim. Tem criança que às vezes entra chorando em clínica porque aqueles aromatizadores são muito fortes. Essa criança pode já entrar desregulada por conta de um simples aromatizador que, para a dona da clínica, pode estar muito gostoso, pode estar ali favorecendo, nossa, como minha clínica é chique, mas para aquela criança pode estar muito forte. Mas ninguém reclamou. Quem aqui já teve filho e notou como as nossas percepções ficam aumentadas? A gente sente, eu me lembro quando eu estava grávida que eu sentia cheiro do caminhão do lixo a 2, 3 quadras, o carro nem tinha virado ainda. Nossa, que cheiro de lixo. Daqui a pouco, quando dava 2, 3 quadras, o caminhão do lixo estava lá. É mais ou menos por aí, né? É um superpoder que essas crianças têm e que, assim, aspas, né, gente? Senão vão dizer que eu tô falando que isso é um superpoder das crianças, mas eles sentem alguns sentem esses cheiros muito forte, e isso pode sim causar uma alteração no comportamento dessa criança, principalmente se ela não conseguir se comunicar, se ela não conseguir falar ali pra mãe, nossa, mãe, que cheiro é esse?
Além do cheiro, na profissional, que pode ser um simples hidratante corporal e não exatamente um perfume mais forte, enfim, o tom de voz e a demanda. Às vezes tá falando baixinho, mas tá lá. Como é seu nome? Vamos entrar? Você sabe o que você tá fazendo aqui hoje? Aquela régua, né, gente? Porque na faculdade de psicologia, a gente aprende a fazer avaliação psicológica de um jeito, que é pro neurotípico. A gente não aprende a realizar a avaliação psicodiagnóstica para criança com desenvolvimento atípico. Então a gente pergunta, a gente quer saber, tem um padrãozinho, né, de dizer o que você está fazendo aqui. Sua mãe contou para você o que você está fazendo aqui, o que é uma psicóloga, você sabe o que é uma psicóloga, enfim. Se essa criança tem dificuldade de interação, ela nunca te viu na vida, até ela ficar confortável, até isso diminuir um pouco, até ela conseguir responder uma pergunta, pode demorar um tempinho, enfim, às vezes pôs o pé para dentro da clínica, já veio 3, 4 perguntas. Mais, tocar na criança, abraço, às vezes isso parte dos pais e a gente pode dizer, né? Olha, não precisa, mas será que a gente vai parecer mal educada? Será que a gente vai parecer que a gente é muito fria? Por isso que é importante. Eu vou falar sobre o certo, gente, na próxima aula, na quinta-feira, vou falar o que fazer em cada uma dessas situações, porque é bem específico, né? O que a gente pode fazer em cada uma dessas situações. Tem estratégias antecipatórias, tem outras coisas que é apenas uma orientação, mas tem algumas coisas que não. Como, por exemplo, nessa situação que eu tô dizendo agora, do toque, das sucessivas demandas, a gente precisa combinar isso com a mãe antes. E como que a gente faz isso? Então tem uma série de estratégias que a gente usa para que a gente não aumente o número de sessões dessa família e consiga fazer isso. Tá? O que mais? Deixa eu ver aqui minha lista. Comida na recepção. Muitas clínicas têm ali um cafezinho, ok, água, ok, mas tem clínica, uma bolachinha, já é mais... Não sei como eu colocaria, ok, uma bolachinha, mas tem clínica que tem bala, pirulito, tem clínica que tem bolo, né? Então... depende muito, né, de clínica para clínica, depende muito da criança, mas tem profissional que já saca ali uma bala, um pirulito para ganhar a criança para ir para dentro da sala, ou chama isso de reforço, que é um absurdo, o maior dos absurdos, né? Então vamos lá. Depois, aí a gente ganha uma bala, ganha um pirulito. Isso acontece em muitos lugares, né? Acontece até em consultório de pediatra, clínica de vacina, enfim. Tem lugar que dá certificado, tem lugar que dá pirulito, dá bala. Além do fato de essa criança poder ter uma alergia, né? Então, por exemplo, na nossa clínica de intervenção, a gente pergunta para os pais se essas crianças têm alergia, porque a gente tem uma sala de transição quando as crianças fazem 2, 3 horas, né? Por dia. Às vezes a criança sai da fono e vai para psico, aí ela passa por uma sala de transição que tem brinquedos e também elas fazem o lanche. E ali tem uma criança comendo, vai ter outra criança ali, então a gente sabe, por exemplo, as crianças que têm alergia, para tomar cuidado. Em festas também, mas enfim, sai um pouco do tema aqui. Estímulos também. Então, muitas profissionais locam sala em lugares. Então, tem até uma história da nossa neuropsicóloga que ela atende aqui na nossa clínica de intervenção na Vila Guilherme e em uma cidade aqui, Atibaia.
E aí ela alocava a sala num lugar que era junto com uma outra profissional, não me lembro a formação dessa outra profissional, e tinha muita informação na sala dela, muita informação. Eram letras penduradas na parede coloridas e adesivo na parede, e o tapete era todo colorido, cheio de coisa, enfim. Então isso dificulta a avaliação dentro da sala, com certeza. Mas se na recepção já é aquela coisa, né, tem recepção que tem um parque de diversão, tem luzes, agora tá na moda, vocês já devem ter visto, aquelas luzes de LED, enfim. Então uma coisa é você ter uma luz de LED para gravar uma live, para gravar uma aula, outra coisa é você ter uma luz de LED na sua recepção para ficar bonito, chique, e aí a criança chega já uma luz de LED na cara da criança, né? Então isso também pode trazer uma alteração importante para a sua avaliação, ou até mesmo fazer com que a sua criança não entre na sua sala. Demandas, já falei, então muita pergunta, muito pedido, pedir coisas para além da capacidade de desenvolvimento dessa criança. Então é importante que a gente saiba sobre os marcos do desenvolvimento antes de selecionar os brinquedos. Assim, tem que selecionar os brinquedos, né, gente? Eu não consigo não falar o que é o certo, só falar dos errados. Mas enfim, a gente precisa conhecer os marcos do desenvolvimento, porque se você vai para a sala com os brinquedos que tem na sala, os meus brinquedos são sempre esses. Você pode estar com um brinquedo mais difícil, que aquela criança não tem ainda habilidade, pois não tem idade para brincar eficientemente com aquele brinquedo, e aí você não conhece nada de marcos do desenvolvimento, aquela criança não brinca adequadamente com aquele brinquedo, você fala assim, nossa, o brincar dela tá ruim, hein? Mas o que era para aquela criança fazer? O que é esperado dessa criança nessa faixa etária? Aquele brinquedo é o ideal para ela? Ela tá brincando já funcionalmente, simbolicamente, ela já está na brincadeira simbólica, ou ela ainda está na exploração desses brinquedos? Ela apenas coloca e tira, ela ainda vê o movimento desses brinquedos, qual a idade dessa criança e que fase da brincadeira que ela está. Selecionar os brinquedos. Preciso conhecer de novo um pouquinho mais sobre essa criança antes de selecionar esses brinquedos. E a minha sala? A minha sala tem pia? A minha sala tem um sofá branco que ninguém pode pôr o pé? A minha sala tem um iPad? Tem um MacBook? Tá tudo lá em cima. A hora que a criança foi pegar, porque eu deixei lá, eu vou e falo, não, aqui não pode, não mexe. E já aproveito para dar uma de super nani com a criança para ver como ela reage. Isso tudo atrapalha a interação. Essa criança pode chorar, ela pode se esconder embaixo da mesa, ela pode não querer mais nada com você, ela pode só ficar querer interagir com a mãe, e aí a sua avaliação falha. Esse dia falhou. Então, isso pode fazer com que você aumente o número das sessões, encareça ainda mais para esses pais, além do fato de perder o tempo dessa criança e dessa família, né? Isso se a profissional for parcialmente adequado, porque ela vai fazer mais uma, ela pode perceber que isso não foi legal. O problema é quando ela não percebe que isso não foi legal e ainda coloca na conta da criança, que a criança que não tem limite e que não foi o fato dela ter deixado um objeto que não era adequado ali à disposição da criança, e enfim, né? E que o manejo dela não foi consistente. Brinquedos preferidos. Lembrando aqui, gente, que a gente está falando de crianças com sinais de risco de TEA, né? Ou crianças que podem chegar à clínica de vocês para um diagnóstico diferencial, por exemplo, a fono levantou HD de TEA e você, psicóloga, está confirmando, está lá para avaliar, para confirmar ou não. Ou o contrário, a psicóloga suspeitou de TEA, a fono está confirmando, a psicopedagoga suspeitou de TEA, mandou para a psicóloga, você está fazendo a avaliação complementar, o médico mandou. Então, pode ser que você já tenha ali mais informações de que
possivelmente essa criança está no espectro, já tem outros profissionais que já tiveram esse olhar. Então, é muito importante que a gente olhe para todos esses quesitos que eu tô mencionando aqui. Brinquedos preferidos. Também, a gente sabe que as crianças que estão no espectro, ou possivelmente estão, podem ter hiperfocos, podem ter umas ilhas de interesse mais aumentado por alguns elementos e dificuldade de fazer transição, dificuldade de pás rígidas, né? Se ela chegar com algum brinquedo, pode ser que ela não queira mexer em nenhum dos seus, da sua linda caixa. Você que é aluna da plataforma Saptea, né, que fez lá todos os passos, que chegou na lista dos brinquedos, que aprendeu o que vai fazer com cada um dos brinquedos, imprimiu o checklist, imprimiu o mapa mental para observar a sua hora ali com a criança, sentada no chão, ok, com esse brinquedo eu observo isso, com esse brinquedo eu observo isso, a criança chegou. Você pulou essa aula, entendeu? Você pulou a aula da primeira sessão de entrevista com os pais e aí você perdeu essa parte que é para tentar fazer com que essa criança não venha com nada para a clínica, porque se ele entrar com esse objeto na sessão e ele não largar, você não vai conseguir avaliar. Não é você que vai retirar, né? Porque você também assistiu às aulas sobre manejo, que tem as informações sobre intrusividade, enfim, diretividade, e aí você já sabe tudo certinho que tem que fazer. Mas a criança veio com o objeto. Se ele não pega mais nada na sua sessão, mais uma sessão perdida, né? Mas dá para avaliar alguma coisa? Dá, mas a gente tem tanta coisa para avaliar que a gente tem que tomar alguns cuidados antes disso para dar tempo, para não estender esse processo de avaliação. Essa criança já está com atraso, quanto antes essa avaliação for feita, melhor. Não deixar também brinquedos preferidos dentro da sua sala. Então, você já fez a entrevista inicial com esses pais, deixa lá um monte de brinquedo preferido. Ele adora carrinho. Aí deixa um monte de carrinho na sua sala. Pronto, ele vai pegar só os carrinhos e não vai interagir com mais nada. Sua avaliação também pode fracassar. Eu comecei falando sobre não deixar os pais na recepção. Não deixar os pais na recepção, dentro da sala, né? Eu comecei falando sobre não deixar os pais dentro da sala de avaliação. Deixar os pais na recepção. A criança não quis entrar sozinha comigo. Porque os pais na sala atrapalham, o pai fica falando, o pai conversa, o pai faz as coisas pela criança, o pai tá muito ansioso e atrapalha. Quando a gente pensa em avaliação diagnóstica do TEA, a gente está falando em geral. Na minha experiência aqui, na nossa clínica especializada em avaliação diagnóstico do autismo, 70 a 80% são crianças entre 2 anos e 4 anos. Crianças pequenas, primeira infância. Essas crianças não vão se sentir seguras sem os pais numa sala, mesmo que cheia de brinquedos, mesmo que eu não esteja de jaleco branco, mesmo que eu seja muito legal, sem oferecer bala, doce, pirulito e falar que eu não vou dar injeção. Os pais na sala vão garantir que essa criança fique confortável, segura, para que você possa fazer a melhor avaliação possível. Então, sair da bolha de que os pais atrapalham o quê? Você não está avaliando a interação? Se ele interagir com o pai, você vai estar avaliando a interação. A comunicação, tudo é avaliação. Claro que tem algumas coisinhas que a gente tem que combinar com esse pai, a gente combina com essa mãe. Também aprende-se isso lá na nossa plataforma, né? No Saptea a gente aprende a fazer isso. Todas as vezes dá super certo? Claro que não, né? Tem as características pessoais desses pais aí, mas um jeitinho, dá certo sim, tá? Então esses são os principais erros. Diria que o maior erro é o profissional não se questionar, é o profissional não se capacitar. Esse é o principal erro. Ele não parar
para olhar o que é que ele pode estar fazendo, ele não modificar o ambiente dele, sala, e ele como ambiente, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando demais, eu sou aversivo para essa criança, eu tô muito perfumado, eu chego muito perto, eu falo demais, eu não estudei. Refletir um pouquinho sobre tudo isso. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a nossa plataforma, não temos um curso, temos uma plataforma onde temos um curso de diagnóstico de avaliação, crianças pequenas, diagnóstico do autismo em crianças pequenas até 5 anos, mais ou menos, avaliação diagnóstica de adolescentes e adultos, e aí diversos cursos, todos os instrumentos de rastreio, SRS2, MChat, ICA, curso dos marcos do desenvolvimento e tudo mais o que você precisa para realizar essas avaliações com segurança e qualidade. É só clicar aqui no link da bio que vocês vão conhecer a nossa plataforma. Eu vi que tinha muita gente aqui, muita gente não, acho que é uma pessoa, Jéssica, comentando, falando aqui coisas que ela faz e coisas que ela concorda. Na minha leitura dinâmica aqui eu dei umas olhadas. Ela comentando aqui que, na opinião dela, nós profissionais devemos sempre deixar a sala pronta para o paciente. Perfeito. Clínica de convênio, clínicas em que você divide a sala, nem sempre isso é possível. Correria, tem uma pia, tem uma maca, né? E aí cabe ao profissional refletir um pouquinho sobre como ele pode fazer, ou conversar com a diretoria da clínica, né? Porque essas avaliações, elas são específicas e você pode estar fazendo uma avaliação não tão bacana e precisa conhecer melhor como que você pode fazer. Inclusive, nas nossas aulas, se eu não me engano, na etapa 2, estrutura mínima necessária, eu ensino como montar uma sala do zero para que você possa fazer essas avaliações sem ter nenhuma intercorrência, ou como adaptar uma sala que você já usa para fazer intervenção. Então, na nossa etapa 2 tem vídeos que eu faço daqui da outra clínica de intervenção, que a gente faz algumas mudanças para conseguir fazer essa avaliação lá. Aí, deixa eu ver o que mais. Aí a Jéssica tá falando que na sala dela ela tem uma casinha, uma fazendinha no chão, e o armário tem brinquedos e aberto, mas sempre pensa o brinquedo diante da faixa etária do paciente. Deixa eu ver aqui. O que mais? A Jéssica compartilhou bastante coisa aqui. Ar-condicionado, legal, Jéssica, isso mesmo. Muitos pais não gostam de ar-condicionado, porque a criança vai ficar gripada, muito gelado. Mas não só por isso, tá? Barulho. Tem criança que se incomoda com barulho. Não sei se foi por aí a sua pergunta, tá? Eu acho que tem esses 2 pontos, foi legal você ter comentado. Mas ventilador também. E aí já me puxou o ventilador. Tem sala que tem ventilador de teto, e aí esses ventiladores também podem atrapalhar. Eu já tive avaliações de crianças que a gente aqui deixar o ventilador mesmo desligado, porque eu tenho ventilador de teto na sala e tem ar-condicionado. Na outra, na clínica de intervenção, tá? Não aqui é só ar-condicionado central. Mesmo desligado o ventilador, a criança ficava parada embaixo do ventilador, olhando pro ventilador. Se a criança ficar só parada, esperando, né, tipo assim, que horas que ele vai girar, pode ser que isso também atrapalhe um pouquinho. Ah, mas aí eu tô avaliando. Mas vejam, gente, quem sabe fazer avaliação, ou as alunas, né, da plataforma Saptec, tem lá o checklist de observação, né? Quantos itens nós temos para avaliar? São 9 páginas desse checklist, né, de observação do brincar, baseado no DSM-5-TR.
essa parte, né, do interesse aumentado por alguns elementos, poderíamos colocar aí a questão do ventilador, ou um interesse, seria um interesse mais estranho, né, em elementos que giram. Uma questão, você vai ficar lá 1 hora com essa família para avaliar somente essa questão e todas as outras coisas. Quantas sessões você vai ficar 1 ano com a criança? Mais um erro, gente, pra gente finalizar. Ficar um tempão para avaliar. Essas crianças não têm muito tempo a perder. Essa avaliação tem que ser focada, estruturada, laudo na mão, devolutiva, encaminhamento para outros profissionais, porque essa avaliação ela é são muitos profissionais envolvidos, no mínimo aí um psicólogo, uma fono e um médico, pode ser uma TO, pode ser uma psicopedagoga, em muitos casos iniciam com as psicopedagogas e depois vão para fono, ou vão para o médico, ou vão para a psicóloga. Isso é essencial, tá? Laudo, avaliação, laudo na mão e o segmento com outros profissionais, ok? Gente, boa tarde para vocês. Quinta-feira eu vou falar o que nós podemos fazer de certo para resolver esses problemas. Tchau, tchau!